Primeiramente, bom dia a todos. A gente agradece bastante, aí o Pedro te agradeceu, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Estou vendo aí que tem familiares aí, né? Vieram prestigiar os nossos amigos aqui, né? Agradecer os amigos também que toparam participar, né, desse evento junto com a gente aí e brindar a gente aí com muita coisa legal, com informações bacanas e com uma aula aí pra gente, né? Para quem gosta de fotografia e principalmente fotografia de natureza, né? Que tem uma ligação muito interessante com todo mundo, né? Geralmente as pessoas gostam muito de fotografia de natureza, né? Eu até brinco que se não fossem os fotógrafos de natureza, a gente não conseguiria ver e conhecer muitas coisas, né? Como fotografia macro, enfim. Então, às vezes a gente até vai em algum lugar e não consegue contemplar isso de uma maneira bacana pelo tempo, a vida é corrida, enfim, né? E essas fotos que ficam eternizadas, né, pelos amigos aí, a gente consegue realmente olhar e analisar e ver que a natureza é fantástica. Vamos lá então, gente. Eu tenho aqui algumas perguntas, né? Vou fazer algumas perguntas para vocês, né? A gente tem 3 histórias bem bacanas aqui, então eu pensei em 3 perguntas bem pessoais. Desculpem, meninos, mas... Tá? Já gostei dos meninos. Oh, que isso. E aí depois a gente abre para que vocês possam participar. Essa ideia, né? A ideia é que vocês participem também, né? Então a gente começa aqui com algumas perguntas. E como eu falei, então eu vou começar com essas perguntas mais pessoais, mas se vocês quiserem, né, ajudar o outro aí, enfim. Vou começar com o meu amigo João aqui que está do meu lado, né? Estudando um pouquinho seu perfil, a sua carreira aí, né, na fotografia. Você é engenheiro civil, certo? Sim. E aí me veio, né? Poxa, por que um engenheiro civil se interessou por fotografia de natureza, né? E acho que eu queria... Aliás, eu não, né? Acho que todo mundo aqui queria entender um pouquinho sobre isso, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa sua paixão por fotografia de natureza e fotografia de ave, né? Que eu vi que você gosta muito, observação de aves, né? Até falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa observação de aves, que é uma coisa muito bacana que acontece aqui na região, né? Você pode falar muito melhor do que eu. Então é isso. Bom dia, obrigado pela presença de todos. Como o Guilherme já disse, né? Eu sou engenheiro civil, mas o gosto pela natureza surgiu primeiro, né? Uns 5 anos, mais ou menos, eu já gostava de pegar insetinhos, observar os bichinhos, e isso foi crescendo. Mas você cresce também e vai procurar uma profissão, né, que vá agradar a sociedade, e aí você pensa, você vai pesando algumas coisas. Eu pesei mais para o lado de ajudar a sociedade, construindo casas, essas coisas. Fiz, né, alguns trabalhos com relação a isso, mas acabou que não é realmente o que eu gosto. O que eu gosto mesmo é da natureza. E a construção, às vezes, acaba até acabando mesmo com muita natureza, né? Muita área de preservação. Os poderes aí acabam destruindo tudo. E eu não conseguia aceitar muito bem isso. Hoje, eu larguei mesmo a engenharia e estudo biologia. Hoje eu sou um estudante de biologia, então já estou mais inserido no que eu gosto. A gente tenta passar com as fotos de natureza, né? Não são todos, mas a maioria que faz fotografia de natureza, tenta mostrar para as pessoas que ao seu redor tem animais incríveis. E, às vezes, as pessoas não conhecem. Às vezes, no quintalzinho, ali na praça, na frente da sua casa, tem beija-flores, tem sabiás, tem, às vezes, tucanos, corujas. E a gente, com o corre-corre do dia a dia, não consegue olhar, né, observar com atenção esses animais. E a gente, como fotógrafo de natureza, vai lá,
fica com paciência, um certo horário, registra esses animais e mostra para a população, né? E é incrível quando a pessoa chega em você, nossa, eu não sabia que tinha isso bem aqui na cidade. Eu falei, então, é isso que a gente gosta de passar, né? E em Mogi, a gente tem um grupo grande de observadores de natureza em geral, mais voltados para as aves, que são que chamam mais atenção, né? Todo mundo aqui sempre vê ave em todos os lugares, pardal, pombo, que são mais comuns, urubus também. E a gente também faz foto de insetos, né, que são mais difíceis de ver, e as pessoas adoram isso. E o nosso grupo de Mogi, eu tenho muito a agradecer eles também, porque são pessoas com conhecimentos diversificados também, né? Tem o pessoal, tem até o Luiz que está aqui na plateia, ele faz um trabalho legal na fábrica onde ele trabalha, tem 200 espécies registradas, né? 96, tá, é menos. Então, num espaço bem confinado, está quase com 100 espécies registradas. Então, é bem interessante isso, né? E isso, lá onde ele faz esse trabalho, os colegas de trabalho dele também já mudaram um pouco a visão sobre a natureza, sobre os animais, sobre conservar o lugar para poder ter os bichinhos por perto. Só para complementar, João, que você falou, né, na fábrica. Em casa, no centro de Ferraz de Vasconcelos, eu já consegui registrar pelo menos 30 espécies de aves. O pessoal só fica de olho no pardal, né? Mas 30 espécies de aves. Num pouquinho de árvore que tem no centro da cidade, assim, as aves... É claro que isso está relacionado ao desmatamento, né? Então, as aves não têm para onde ir, elas vão acessando onde elas podem se empoleirar e tudo mais. Mas só no centro de Ferraz mesmo, 30 aves. Esse periquito rico mesmo que está aí foi no quintal de casa. E Ferraz é uma cidade bem urbanizada, né? Não tem muito verde. Totalmente degradado. Legal. Interessante, né? É quase que uma mudança, né? De construtor, enfim, né? De trabalhar com o cimento, a pedra, né? Teoricamente destruindo, às vezes desmatando, né? Infelizmente acontece. Passar a trabalhar com a fotografia de natureza e com essa visão de conservação. Então, é muito bacana. Que é muito importante, né? Preservar a natureza. Sem a natureza, a gente consegue viver, mas a gente não vai viver muito tempo. Vai ter algumas gerações, mas uma hora a gente vai definhar. E a natureza junto com a gente, não. João, acho que principalmente é uma mudança de olhar, né? O foco do seu olhar. Legal. Até aproveitando o gancho do Emerson aqui, você também, na verdade aqui, o único que relaciona diretamente com a natureza seria o Riente, por ser biólogo, mas a pergunta vai depois para você, cara. Aguenta aí. Você fala muito. O Emerson é administrador de empresa, certo? Né? Isso. Carreira com TI, é isso? Exatamente. Fez carreira com isso. E também estudando, né, o seu perfil e até mesmo as informações que foram passadas para a gente, para o Farofa, uma coisa me chamou a atenção em uma das coisas que você escreveu, que a fotografia mudou o modo de você ver o mundo, né? Foi uma das frases, isso me chamou a atenção. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre como foi essa mudança, né? Quando veio essa paixão, se você já fotografava antes ou não, mas de onde surgiu essa paixão pela fotografia que fez com que você mudasse essa visão de mundo, né? Tá. Bom, a paixão pela fotografia é desde quando eu nasci, né? Sou meio japonês, já está no DNA, né? Já nasci botando o dedo no botão. Mas eu sempre fotografei desde criança aqui. Hoje eu vejo que talvez minhas fotos se tornaram um registro histórico, porque eu tenho fotos aqui. Antigamente a gente fotografava a natureza ali na Armando Salles, né? Eu ia fotografar a natureza, sair da cidade, eu ia ali no Lar das Flores, né? Isso era natureza antigamente. E eu acho que hoje é um registro histórico. Mas como você falou, eu desenvolvi minha carreira na área de TI, de tecnologia, vivi nesse mundo durante 33 anos. Foi bom durante um tempo porque eu pude viajar o mundo, né, a trabalho, e sempre que eu estava conhecendo um lugar novo,
procurava dar uma saidinha, às vezes com celular. Eu sempre levei uma máquina pequenininha na mão para fotografar a natureza mesmo. Eu sempre gostei de natureza. Ontem, assistindo as palestras aqui, eu aprendi muito com o pessoal, porque, para mim, eu confesso que fotografar pessoas, todo mundo tem cara de árvore e pedra, né? Eu não consigo, é uma dificuldade. E em 2015, eu acho que todo mundo vai passar por isso, né? Você tem uma crise existencial, você quer saber qual o seu propósito de vida. E aí eu fui buscar, como João, eu sou formado também em edificações, né? Sei construir coisas e tal. E aí eu fui buscar, na minha essência, assim, o que eu gostava de fazer. Eu falei, poxa, eu preciso fazer algo que eu ame fazer, né? E a fotografia, para mim, eu digo que ela mudou minha vida. Na verdade, a fotografia é uma salvação, né? Ela é um oxigênio para mim. Estar na natureza não é uma necessidade, né? E o meu tipo de fotografia eu busco fazer diferente um pouco deles. Quer dizer, vocês buscam espécies raras também, mas eu, para encontrar esses lugares, eu tenho que ir, às vezes, muito longe. Então, não é algo que você pense, vou sair hoje e vou fotografar. É um pouco diferente, mas a busca pelo único, pelo exclusivo, né? O prazer que eu tenho de estar num lugar, às vezes, onde nunca ninguém esteve, ou que eu estou sozinho naquele lugar, uma beleza assim infinita. Aquilo é que é o meu oxigênio hoje, aquilo que me enche de vida. Sim, eu achei interessante porque não sei se todo mundo já conhecia aqui os meninos, então, de repente, conhecer um pouquinho da história é legal, né? Saber dessas mudanças, né? Então, e estudando isso, eu percebi que eram umas mudanças bem interessantes, né? Tanto de um como do outro. Então, era legal compartilhar isso com vocês antes da gente começar a falar diretamente da fotografia, né? Falar um pouquinho de quem são essas pessoas que fazem a fotografia, né? Eu acho que são mudanças muito fortes, né, na nossa vida, e isso é refletido na fotografia, porque uma vez que você mudou, você vai com tanta intensidade para aquilo, com tanta paixão, que aquilo é refletido nas imagens que nós geramos, que nós criamos. A frase do Sebastião Salgado, né, que ele diz que a gente não fotografa com a câmera, sim com as coisas que a gente viveu, com os livros que a gente leu, enfim, né? É isso, né? Todas as suas emoções, elas estão ali, tanto, né, nos pássaros, nas paisagens fantásticas que você faz, né? E o Riente também. Voltando aqui, então, para fechar aqui essas perguntas, meu amigo Riente, né? Tinha amigo já de um bom tempo, biólogo, professor de biologia, né? Completamente ligado a essa questão da natureza, né? Essa questão ambiental. Mas eu queria entender um pouquinho, e queria também que você passasse para as pessoas, de onde surgiu essa sua paixão pela fotografia, né? Acredito que deva ter alguma ligação direta com a biologia, e o quanto isso é importante para você passar isso para os seus alunos, você como um professor de biologia, né? Como que você passa isso para os seus alunos e como que você utiliza a fotografia para isso? Que eu acredito que é uma coisa interessante que nas escolas deveria se ter muito mais, né? Essa questão da fotografia, principalmente com esse cunho de proteção ambiental e até mesmo das outras coisas que a gente falou aqui ontem, né? Então, eu acho que é interessante colocar isso para a gente. Bom dia. Também quero agradecer a presença de todos, familiares, meus amigos. Para mim é uma honra, né, estar aqui com o João, com o Emerson, com o Gui. Agradecer ao Magno, né, meu professor de fotografia, foi ele que me lapidou como fotógrafo, ao Pedrão. E, assim, desde muito criança, né, não vou falar que pequeno, porque dessa minha altura, não, né, sou igual ao Xará lá. Né, Felipe? Mas, desde muito pequeno, eu sempre gostei muito de documentário de vida selvagem. Pegava as fitas VHS, olha, o tempo da fita de VHS, ó. E gostava muito, muito, muito. Aí depois fui crescendo, obviamente, aí comecei a trabalhar, nada a ver com biologia, eu trabalhava no comércio de material de construção. Aí chegou um tempo que até meu patrão falou, você não vai fazer uma faculdade, não?
Aí eu falei, é mesmo, né? Mas até aí eu pensei em fazer um monte de coisa, né? Estudante, você pensa em fazer, pensei em fazer engenharia, pensei em fazer mecatrônica, pensei em fazer gestão de empresa, pensei em fazer administração, porque estava inserido dentro do comércio, né? Então, a nossa cabeça vira um turbilhão. Mas aí veio aquele sentimento de criança, né? Poxa, mas eu sempre gostei de vida selvagem, sempre quis estar perto, estar presente naquilo, sempre adorei ir para o zoológico, ver bicho e tudo mais. Aí fui fazer biologia. E parece que não, mas a biologia e a fotografia andam de braços dados. Uma complementa a outra, parece não, porque a biologia a gente tem muita imagem. Isso que você falou com relação à escola, realmente deveria ter, porque o estudo da biologia a gente tem que trabalhar com muita imagem. Aí surgiu, né, na faculdade, em 2009, vendo muita imagem e tudo mais, aí eu me interessei pela fotografia. Por quê? Porque eu comecei a levantar os animais que eu ia estudar para o meu TCC, né? Bendito TCC, e eu falei, vou usar a fotografia como uma ferramenta, porque, como eu vou trabalhar com fauna, geralmente quem trabalha com fauna vai fazer o levantamento daqueles animais. Eu trabalhei com cobra, minha mãe acha que eu sou louco até hoje, né? Ainda mais quando apareci com uma cobra em casa, né? Aí eu falei, bom, a gente levanta esses animais, então, ou o biólogo coleta esses animais, ou seja, tem que levar para um laboratório, e infelizmente esse animal é morto para ficar depositado num banco de dados, ou eu podia fotografar. Falei, eu não quero matar, né? Eu acho que já tem tão pouco bicho. Claro, não vou levantar uma polêmica com relação a isso, porque as coleções zoológicas elas têm a sua importância, né? Mas eu preferi fotografar uma porque provavelmente os animais que eu levantaria, que eu fiz em Salesópolis, já tinha muito estudo feito, então eu usei a fotografia primeiramente como ferramenta. Nesses estudos, comecei a fotografar o que eu via pela frente, né? Aí, meu primeiro presente de Natal que minha esposa me deu na época que a gente namorava foi uma revista da National Geographic de fotografia, que ela viu que eu estava gostando do negócio, né? Vou te dar uma revista. E me ajudou demais, do Joel Sartori, um baita de um fotógrafo, né? Maravilhosa. Mas era fotografia de família, você está entendendo? Natureza é. Aí eu comecei meio que autodidata, começar a entender um pouco, aí comprei minha primeira máquina. Aliás, essa mesa aqui, desculpem os canonzeiros, mas só dá Nikon, né? Sim, pô, preciso me defender aqui, né? Puxa vida. Mas aí eu comecei a buscar conhecimento, né, para poder utilizar aquela ferramenta de maneira correta para eu poder fotografar os meus bichos. Aí nisso uma professora, a nossa coordenadora do curso, ela fez uma exposição. Ela viu que tinha alguns alunos que fotografavam e ela fez uma exposição na faculdade no Dia do Meio Ambiente, Semana do Meio Ambiente. Ela queria fazer uma exposição fotográfica de fotografia de natureza. Antes desse festival, eu já tinha feito algumas fotos. Falei, pô, legal. Vou escolher umas fotos. Mas aconteceu um caso muito interessante. Eu estava na loja e um taxista falou, cara, tem um negócio ali na rua, ali no asfalto. Vai dar uma olhada lá. Eu fui ver, era uma perereca. Falei, coitado, mas no meio do asfalto, esse bicho está fazendo aqui? Fui lá, peguei uma perereca, porque tinha dado uma chuva, aí deu uma inundação, a perereca veio junto com a inundação e tudo. Aí ficou lá, torrando no asfalto. Peguei a perereca, cuidei da perereca. Aí eu falei, pô, hoje eu vou pescar, era um feriado, vou pescar no Sogro, já levo o bichinho para o mato. Peguei a perereca, cuidei, levei, trouxe para casa do sogro a perereca. Aí eu estava com a máquina, né, para fazer umas fotos da perereca. Coloquei o bichinho em cima de uma bromena, de uma orquídea. Cara, o bicho fez uma pose, bateu uma luz, o bicho olhou para a luz, eu fiz o clique. Depois eu fui ver isso aí, nem estava prestando atenção. Fiz o clique, beleza, eu fiz, nossa, que foto legal. Aí eu coloquei ela na exposição. Essa exposição teve na faculdade, depois ela ficou no shopping, foi minha primeira exposição como fotógrafo, né? Nem pensava em ser fotógrafo profissional. Fui na faculdade, foi para a prefeitura de Mogi. Aí, um tempo depois, minha professora de ecologia ela chegou e falou, preciso conversar com você. Quando a professora fala, preciso conversar com você, eu falei, o que eu fiz, né? Aí ela chegou e falou, o pessoal da prefeitura gostou muito de uma foto sua, eles pediram a permissão sua para eles poderem colocar essa foto como capa da revista da Secretaria da Educação. Eu falei, claro, pode pôr. Aí ficou, aí eu falo que o meu marco como fotógrafo de natureza foi a perereca. Bendita perereca, cara. Que beleza, hein? Aquela perereca mudou minha vida. Ficou uma foto. Minha mãe tem orgulho até hoje, leva a revista para a escola. Olha a foto, meu filho.
Aliás, agradeço ao apoio da minha família, né? Sem eles eu não estaria aqui hoje, né? Uma das partes disso. Aí começou, né? Mas mesmo assim, a fotografia que eu fazia era uma fotografia mais de registro. Eu precisava registrar cientificamente aqueles animais que eu pesquisava e passava, né? Mas eu sempre, dentro de mim, eu buscava um pouco da arte da fotografia. Eu sempre buscava, eu queria mais da fotografia, eu queria aprender mais, fazer uma fotografia mais artística. Foi em de 2014, conversando com um amigo, eu descobri a Folium, Escola de Arte de Mogi. E aí onde eu conheci o Magno, que aí começou a me lapidar como fotógrafo. E de lá para cá, aí comecei também outras mudanças, né? Não só o Magno. Tive aula com o Magno, aí depois dei assistência para o Gui, dei assistência na Folha. Isso foi acrescentando na minha carreira como fotógrafo, né? Tudo conhecimento, eu gosto de ter alguém como tutor, ter conhecimento, eu gosto. É legal essa busca pelo conhecimento de tudo, e não só disso, não só da fotografia, né? A música, a pintura, tudo isso envolve no nosso clique final. Aí fui investindo em equipamento, com muito custo, né? Professor de Estado não ganha muito, e com muito custo, aí eu descobri a macrofotografia, né? Aí era outro mundo totalmente diferente. Fui buscar macros... Só te interrompendo, a sua especialidade hoje, então, é macrofotografia? É mais a macrofotografia por conta dos anfíbios, principalmente, que são animais muito pequenos, alguns, né? Tem uns muito grandes, mas uns muito pequenininhos. Eu precisava de um equipamento que me atendesse àquilo. Mas, a partir do momento que eu consegui aquele equipamento, que eu comecei a ver o mundo macro, meu Deus, cara, é um mundo à parte. Vamos lá. Vou colocar aqui uma pergunta geral, né, para vocês. Acho que provavelmente todo mundo aqui, até quem acho que não é da fotografia, já deve ter escutado isso um dia, né? Vários fotógrafos às vezes comentam, né, que a fotografia pode mudar o mundo ou não, né? Sempre tem uma colocação nesse sentido, né? Eu não sei se a fotografia pode mudar o mundo. Na verdade, eu acho que pode mudar as pessoas, mas voltado para a fotografia de naturezas, né, que é o que a gente está falando aqui, essa questão ambiental e tudo mais, eu acho que isso faz um sentido um pouco maior, né? Então, eu gostaria de saber de vocês aí, o que vocês acham sobre isso, se vocês acham que a fotografia de vocês, em algum momento, pode mudar um pouquinho, né, desse nosso mundo aí. Enfim, a vida de vocês já mudou, né? A gente já percebe isso, mas eu gostaria de colocar isso com vocês aí. Eu acredito que sim, né? Porque todo registro, independente da gente que fotografa, às vezes inserido no meio do mato, com equipamento, né, digamos, profissional, como qualquer um, né, com celular, hoje em dia, se está vendo uma queimada, alguma coisa, faz lá seu registro, no seu videozinho, às vezes manda para emissora de TV, né, e tem um resultado legal, aciona bombeiro, essas coisas. Então, a gente costuma dizer que são cidadãos cientistas, né? Então, todo registro de natureza que qualquer um de vocês fizer é importante. É muito importante, porque tem muitos dados de localização, né, de aparecimento de tal espécie, que o cientista mesmo, o biólogo, pesquisador, não vai conseguir. E, com a ajuda da gente, né, intenciosamente ou não, ela ajuda. Então, vai mudar, ajuda a mudar. Não, eu acho que nesse assunto a minha fotografia talvez seja inicialmente um pouco diferente, né? Eu procuro o olhar mais artístico, mais da forma, né? Mas intrinsecamente essa questão, não vou dizer política, mas essa questão de proteção, de preservação, ela vem por trás, né? Em muitos lugares que eu visito, você acaba descobrindo histórias, né, que eu tento colocar na imagem, mas histórias, às vezes, horríveis. Essa foto, por exemplo, da cachoeira é de um local que era um privilégio de poucas pessoas conhecerem, né? E pessoas muito ricas que tinham esse privilégio de estar nesse lugar. Onde é essa foto? Aqui em Minas, em Capitólio, né? No Lago da Usina de Furnas. E agora, recentemente, isso foi aberto, poucas pessoas ainda conhecem, mas foi aberto para o mundo, né?
a grande maioria dessas pessoas que tinham esse privilégio, para você ter uma ideia, estão envolvidas nos escândalos que passam na TV hoje. Então, eu acho que tem, sim, essa questão. O meu objetivo é sempre mostrar a natureza do ponto de vista mais belo que eu consigo naquele momento, né? E você falou de mudar o mundo. Eu não, acho que não estou longe de mudar o mundo, mas consigo mudar o mundo de pessoas, né? Eu já ouvi de várias pessoas dizendo: olha, estou indo viajar para aquele lugar só por causa da sua foto. E esse é o meu objetivo, é tentar conectar as pessoas com as imagens que eu faço, para que elas se sintam, pelo menos naquele momento, um pouco mais aliviadas, uma sensação de bem-estar, ou que elas tenham o desejo mesmo de dizer: um dia eu vou visitar esse lugar. Desde que a fotografia de natureza surgiu, ela já vem com um cunho a respeito da conservação, né? Desde Ansel Adams, por exemplo, que fotografava, né, o Vale de Yosemite, então era para mostrar o belo, e é o que está sumindo, né? Se a gente pega, principalmente eu, João, que fotografa mais aqui no Alto Tietê, o que a gente fotografa é o que nós temos e que, de repente, pode não existir mais. E já falando, não sei se, de repente, você vai fazer outra pergunta a respeito de conservação. Não precisa nem perguntar, ele já responde antes da própria pergunta. Mas, principalmente com relação à fotografia de aves, nós temos uma espécie ameaçadíssima no Alto Tietê, que é o bicudinho do brejo paulista, que é uma ave endêmica. Endêmica é quando aquela espécie só existe naquele local. A gente tem endemismos muito pequenos, como tem endemismos de estado, país, enfim. Mas essa ave só vive aqui, em 6, né, 6 cidades aqui do estado de São Paulo. E está acabando. A presença dessa ave, o que atrai muito fotógrafo, observador de ave, isso é muito bom. A gente tem o Elvis, que está aqui, que mora em Salesópolis, que a gente fala que ele é o protetor do bicudinho do brejo paulista, fotografa. Aquele pássaro mudou a vida dele, cara. Ele começou a fotografar porque a presença desse bichinho, dessa ave, no brejo, é o futuro da nossa água aqui do estado de São Paulo, por exemplo. Se a gente preservar o bicho, a gente preserva a água que o povo vai beber. Se esse bicho sumir, se degradar os brejos que banham o Alto Tietê, acabou. Aí eu quero ver onde o Alckmin vai arrancar a água. Não vai. Eu acho que isso é bem interessante também, né? Às vezes a gente acha, a gente acha bonito, né, o pássaro e tal, enfim. Mas ele não é só bonito, né? Não é só beleza. Ele tem uma função toda dentro dessa cadeia, né? Se eu pego mesmo, por exemplo, os anfíbios, né, que eu gosto de fotografar e fazer macro de anfíbios, são bioindicadores, ou seja, a presença deles está mostrando que aquela área é boa, que aquela área é rica em biodiversidade. Eles dependem, se o ambiente está ruim, seja a temperatura, seja um desmatamento, se eles começarem a sumir, está mostrando uma degradação forte, a pressão, eu tenho uma preocupação, desde quando fazia a faculdade, uma preocupação ambiental muito grande com a Serra do Itapetí, por exemplo. Né? Então, a gente vê uma pressão urbana, né, comprimindo aquela serra, e hoje a gente tem casos aí, agora, recentemente, de onça parda invadindo galinheiro. Obviamente, o bicho está sem alimento, a cidade está comprimida, o bicho precisa comer, vai achar onde não tem galinheiro. A construção, né? A construção civil avançando, sem pensar muito no futuro, né? E qual que é essa ideia com a imagem? Mostrar para a população, e essa ideia do Festival Farofa também é muito importante, da gente estar expondo essas imagens, para que o público comum, que não está lá com a gente na mata, possa ver o quantas coisas belas ainda tem na cidade, no Alto Tietê. Não sabia, minha mãe não sabia mesmo que tinha os periquitos lá em casa. Não sabia que tinha espécies de aves diferentes. Muita gente não, ou de repente a pessoa senta numa praça com a macrofotografia, eu vou lá e um inseto diferente, nossa, mas tinha isso aqui, porque nós vivemos, esse é o problema dos dias de hoje, no século XXI, é a correria. É o não prestar atenção, é o não parar para observar. E o fotógrafo de natureza, por natureza, é observador. E paciente. Eu acho que tem um ponto importante aí, que é essa questão da a gente quer mostrar o belo nas imagens, mas é mostrar que o belo está próximo, né? Isso. Eu falo isso por experiência própria. Eu, cada vez mais, tenho que viajar para mais longe, né? E, muitas vezes, porque
o ser humano, vai, de alguma forma, vou falar de degradar, mas seja por moradia, seja por qualquer coisa, o ser humano vai degradando esses espaços que eram intocados, né? Legal você comentar sobre essa questão da paciência. O fotógrafo de natureza precisa ser paciente. Muita paciência. Né? Uma das minhas perguntas era essa também. Como que vocês se preparam? O Emerson falou no começo, né, que existe uma preparação pelo fato de você ter que, de repente, viajar para lugares. Então, não dá para você simplesmente acordar hoje e falar, eu vou fotografar ali no Capitólio e já volto. Né? Acho que precisa de uma organização, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, cada um no seu estilo de fotografia, né? O Emerson com essa ideia das paisagens, dos lugares distantes, né? Como é que você trabalha essa sua organização, né? O João, nessa parte da fotografia de pássaros, eu já tive o prazer de acompanhar vocês fotografando pássaros, então eu percebi que não é simplesmente entrar no mato e fotografar o pássaro, né? Eles quase que conversam com o pássaro, assim, é fantástico. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E o Riente, com essa sua ideia de fotografia macro, né, que muitas vezes também já tive a oportunidade de ir com você, muitas vezes a gente nem vê o inseto, né, e aí o cara está passando ali e fala, nossa, tem um inseto ali, tipo, você nem viu ele, né? E como é que é isso, né? Como é que vocês trabalham isso? É fácil, é difícil? As pessoas comuns, né, como a gente que não é fotógrafo de natureza, que não tem esse conhecimento todo, consegue fazer isso? Como é que é essa ideia? Eu que vocês. Bom, eu diria que a fotografia de paisagem, a gente tem uma coisa que é a essência da fotografia, né, que é a luz. Então, as imagens, a gente realmente desenha, cria essas imagens com a luz. E aí, diferente do estúdio, que você pode ligar e iluminar do jeito que você quiser, ali você só tem uma luz, né? Ou a ausência dela, que é o sol. Então, para eu sair e fotografar, existe uma coisa antes que pouquíssimas pessoas sabem ou têm esse conhecimento, que é o planejamento. Então, eu vou para algum lugar, eu preciso saber como é que eu chego nesse lugar, é lógico, aonde eu vou ficar lá, onde é que eu tenho comida para comprar, onde é que eu vou encontrar água, né? Se na data que eu estou indo vai chover, como é que vai estar a lua, porque às vezes a gente aproveita e faz fotografia noturna e eu não posso ter lua cheia, luz demais, né? Então, tem uma série de fatores. Onde é que o sol vai nascer? Porque, às vezes, você está em algum lugar e ele tem montanhas. E, então, o horário do nascer do sol também não é o horário que o sol vai aparecer atrás da montanha. São horários diferentes. Então, é praticamente um estudo científico cada viagem que a gente faz, né? Não é simplesmente chegar e já fotografar, né? Quando você chega e as pessoas falam assim, manda aquela fotinha que você fez lá, né? Então, passar para mim em alta, eu gostei demais. Às vezes o desespero, você está vendo o sol se abaixando e você está a caminho e você não chegou no ponto que você quer ainda, né? Tem uma história. Eu morei uma época no Canadá e no Canadá, no Parque Nacional, você tem lagos lindíssimos, né? Aquele lago de azul turquesa. E eu estava voltando de um lugar que eu tinha ido e eu estava de olho no pôr do sol. E aí eu avistei na estrada assim um lago maravilhoso, assim, aquele azul turquesa lindo. E tinha uma montanha e o sol ia se pôr bem atrás daquela montanha e eu queria aquele reflexo, aquela linha que viesse pelo lago, e aquele lago azul. E aí eu parei, fiquei ali esperando o sol, aquele momento mágico do sol tocar o pico da montanha. Eu fiquei ali uma meia hora. A hora que o sol está tocando a montanha, o menino jogou uma pedra no lago. E aí veio aquela onda, e a foto saiu com a onda mesmo, mas eu perdi a foto, né? Então, tem um outro momento também, que você falou da vizinhança.
vizinho da minha casa, nasceu uma flor, eu não sei o nome, né? Mas a flor era linda. E eu parei um dia à tarde para fotografar ela e o sol abaixou rápido demais e eu perdi aquela luz. Falei, bom, amanhã de manhã eu vou acordar e vou fotografar. A hora que eu acordei de manhã, estava um saco de lixo preto. O pessoal da prefeitura tinha passado e tinha limpado o lugar. Então, às vezes, as pessoas falam, poxa, que foto bacana, né, que você fez, mas elas não entendem, às vezes, quantas é que a gente perde, o esforço que a gente faz, né? Se vocês pararem aquela questão do olhar, né, da atenção, o pôr do sol ele é muito rápido. As pessoas falam, o fotógrafo de paisagem tem o tempo todo para fotografar. Não, aquele ponto dele tocar, são 1 minuto, 2 minutos, você perde a foto. E a gente brinca que o fotógrafo de natureza, a hora que os turistas estão chegando, a gente já está indo embora. Então, normalmente, para eu fotografar, eu fotografo de manhã, no nascer do sol, então eu tenho que sair de casa, do lugar que eu estou, né? Eu acordo, às vezes, 4, 5 da manhã, depende da época do ano, e fotografo até umas 9 da manhã, 8h30, 9 horas, e aí eu volto às 4 da tarde para eu procurar aquele lugar que eu queria e esperar o pôr do sol. E aí à tarde é um pouco mais produtivo porque você tem os outros horários do pôr do sol, né? Você tem o pôr do sol, aí você tem, em inglês a gente chama de golden hour, é a hora que fica tudo amarelo. Depois você tem a blue hour, é a hora que as coisas começam a ficar meio azuladas. Dependendo do clima que você tem, elas ficam mais avermelhadas, rosadas, arroxeadas, né? Isso para quem não sabe, isso é a umidade do ar que faz essas cores aparecerem, né? E você tem, de repente, dependendo do lugar que você está, você tem a possibilidade de fazer a fotografia noturna também, né? É só uma curiosidade também. Uma vez eu acampei num lugar, eu chamo de kit de fotografia noturna, né? As pessoas pensam que é lente, alguma coisa, mas é a barraca, é o saco de dormir, né? Cantil de água, alguma coisa para eu poder passar a noite e acordar naquele lugar, porque às vezes você não tem condição não tem um lugar para se hospedar, nada, e você está ali. Essa fotografia desse balão, por exemplo, esse parque ele abre às 6 horas da manhã. Às 6 o sol já se pôs, já nasceu, aliás. E eu não tinha como entrar dentro do parque, só às 6 da manhã. Então, eu tive que dormir ali dentro para estar lá cedinho, né? E um dia eu abri a barraca. Agora, com essa experiência de vocês, minha postura vai ser outra. Mas eu abri a barraca dei de cara com uma cobra, né? Aí eu não tenho essa sorte, cara. Eu não fotografei. E aí eu querendo sair, porque o sol ia nascer, e a cobra não saía da frente da minha barraca, né? Só chamar. Agora eu já sei, né? Então, assim, a vida do fotógrafo tem N aventuras aí, mas é muito mais do que aquele momento da foto que as pessoas chegam, as pessoas pensam que a gente chega lá e clica. Não, não é. Vou falar antes do Felipe agora. O Felipe fala da parte noturna, eu falo das aves. A gente também tem que acordar muito cedo. Tem uma programação, né, uma preparação, mas não tão longa quanto a do Emerson. Às vezes... Você não consegue prever se o pássaro vai estar lá ou não, né? Tem época, mas a nossa programação pode ser um pouco mais curta, né? Às vezes tem que preparar, às vezes combinar com amigos, né, que têm disposição para ir para lugares mais longe. Mas normalmente, como a Serra do Itapetí, o Alto Tietê tem bastante mata, né? Então é mais fácil. Mas mesmo assim, a gente precisa acordar cedo, às vezes 5 horas da manhã para chegar no determinado local. Normalmente a gente não vai sozinho também, então a gente sempre está com amigos, né? O Felipe aqui, um companheirão, a esposa também, os amigos lá em cima também sempre que podem vão juntos, e a gente precisa observar ou estudar, né, que ave que você vai querer fotografar, o tempo, a época do ano, porque tem aves migratórias que estão aqui 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Tem aves que estão o ano todo. E os períodos. Não adianta ir lá meio-dia que você não vai conseguir fotografar a espécie X. Você tem que acordar cedo mesmo.
Acordar cedo, ir lá, 7, ou às vezes um pouquinho mais tarde, 9 horas, você para fotografar elas. E podemos ficar o dia todo lá também, que com o decorrer do período outras aves vão aparecendo, né? Mas não é tão difícil o registro delas quando você está mais preparado. Só uma colocação, como eu falei que eu participei de uma passarinhada que vocês costumam falar, passarinhada. Né? Nome bacana. Eu lembro que vocês levam um equipamento como se fosse um rádio, né? E tocam o canto do pássaro, ou não me lembro se do macho ou da fêmea. Explica um pouquinho para mim, eu achei muito curioso e bem interessante essa técnica. As aves não colaboram como a gente queria, né? Não dá para ficar preparado ali com a câmera fotográfica, ela vai pousar naquele galinho e você vai fazer aquela foto, né? Então a gente usa uma técnica chamada playback. A gente baixa ou grava, às vezes, o canto da ave e toca. Você não toca excessivamente, né? Você toca um pouquinho para ela escutar, você para, você observa se ela está na região e ela vai aparecendo, ela vai ficando curiosa, porque as aves são territorialistas. Então, se tem um mesmo indivíduo cantando ali, o carinha vai querer saber quem que é esse cara que está querendo pegar a minha comida, a minha esposa, e ele vai lá. Aí é nessa hora que você aproveita. Às vezes não consegue, dependendo da época do ano, elas não estão nem aí, né? Na época de reprodução, que é primavera, fica muito mais fácil. Mas também é perigoso a gente estressar a ave e fazer com que essa ave abandone o lugar. Então tem que ser usado comedidamente. Existe todo um cuidado, então, para que você não afaste então o animal da região, né? Muito legal. E, gente, como que é a sua preparação aí para suas saídas fotográficas? Qualquer área da fotografia de natureza, o planejamento é praticamente o mesmo, é acordar cedo. Acordar cedo. Só nas pererecadas que não. Só quando eu for fotografar anfíbio, que é à noite, né? Eu vou com os caras de manhã, agora vocês vão ficar comigo à noite. Eu vou ficar sozinho. Na chuva. E, geralmente, não me convidem muito assim, porque sempre chove. Por isso que o Farofa choveu essa semana, porque eu vim. Que beleza, né? Próxima a gente já não convida ele mais, próxima né? vez faz no sertão, né? Quem sabe chove. Mas o processo é o mesmo. Claro, tem épocas melhores para fazer macrofotografia, principalmente de inseto. Mas a macro, ela envolve, com relação à natureza, seja a vegetação, seja a fauna, os bichinhos, tem épocas que flores vão aparecer em determinadas épocas do ano também. Então, mesmo, por exemplo, o João é engenheiro, outro faz TI. De qualquer forma, quem fotografa a natureza tem que fazer um estudo prévio daquilo que ele está fotografando. Então, ele acaba estando dentro da biologia, dentro da geografia, estudando todos esses processos para a gente poder fazer o melhor, tentar trazer na imagem o mais fidedigno possível a respeito daquele assunto. Com relação à macro, cara, você não precisa ir muito longe, basta ter um jardim em casa. Né? Tanto que eu fiz um jardim lá em casa, não tinha nada, eu vou fazer um jardim, porque eu não preciso ir tão longe. Né? Porque os insetos vêm, basta ter flor, basta ter atrativo para esses insetinhos, eles vêm, abelha, vespa, mosquitos chatos também. Mas eles vêm. Já anfíbio não, tem época certa, né? Geralmente o início da primavera, que agora é setembro até março. Esse período onde começam as chuvas, né, os anfíbios eles começam a aparecer e não tem outra, né? Lanterna na cabeça, botina no pé, porque você vai entrar dentro de brejo, e eu não gosto de molhar o pé, não sei porquê, mas tem que entrar no brejo e ir atrás dos bichinhos. Aliás, anfíbios são muito fotogênicos, fazem poses maravilhosas, incríveis. Só que eu geralmente, quando eu vou para fotografar anfíbio, eu vou para ver se eu tenho a sorte de fotografar uma cobra, mas nunca acho. Né? É incrível. Quando eu não estou nem aí, elas aparecem. Vou acampar comigo. Perfeito. Vou acampar com o Emerson, que aí eu acho os bichos. Mas, geralmente, para macro, cara, você não precisa muita coisa. Por que cedo, no caso da macro? Porque existem outros assuntos, por exemplo, mas nós estamos numa época que, por exemplo, inverno, onde os insetos dão uma sumida mesmo. Mas você tem, por exemplo, o orvalho, dão cenas incríveis, uma gota, uma folha, uma textura, uma linha de uma flor.
é tudo muito bonito, porque a macro você consegue uma aproximação tão grande daquele assunto que você consegue enxergar um outro mundo num espaço de 1 metro quadrado. Então, você tem muito assunto. E por aí vai. Geralmente, claro, como a gente lida muito com a fauna, a gente vai usar uma roupa especial, né, geralmente camuflada, ou uma cor mais próxima daquela vegetação, para a gente não afastar também o bicho. Aves é a mesma coisa. O bom do Murakami é que ele não precisa disso, né? O sol não vai se afastar dele por causa da roupa dele. Mas fauna é meio complicado. Né? Eu gosto da frase do Araquém Alcântara, que ele fala que o fotógrafo de natureza tem um aspecto ridículo. Mas é necessário, porque a gente tem que se camuflar naquele ambiente para a gente não afastar o nosso assunto, né? E se tem vida, a única coisa... Meu professor, ele gostava de... A única coisa que ele gostava na natureza, se mexeu, ele está saindo correndo. Ele gostava de flor. Se não se mexeu, tá bom. Mas se mexer, ele saia correndo. Mas a gente tenta ao máximo se camuflar para nós não afastarmos todo o cuidado. Macrofotografia, como a gente se aproxima muito, por exemplo, de uma libélula, por exemplo, a gente vai se utilizar de uma lente mais longa, né, mais uma teleobjetiva. A macro tem vários tipos de objetiva, desde grande angular até meia tele. Então, a gente vai usar determinado acessório para determinado assunto também. Tem insetos que é 1 milímetro. Uma lente macro só ela não vai conseguir atingir aquele objetivo. A gente tem, o pessoal vê, né, fotos macro na internet, coloca lá macro, já aparece logo uma formiga com a cabeça gigantesca, amplia. Nossa, como o cara conseguiu fazer aquilo? Aquilo é estúdio. Então, tem certas fotos macro que você vai fazer só em estúdio. Outras a gente consegue. Eu adotei uma linha de macrofotografia que não fosse tão extrema assim, mas mostrando o meu assunto ambientado, com uma composição legal, mostrando onde aquele inseto está, tendo uma visão mais artística a respeito daquilo. Você falou do Araquém Alcântara, eu anotei uma frase dele que eu gosto bastante, que tem tudo a ver com o que vocês estavam falando, e vai meio que na contramão do que a gente vive hoje, né? A gente vive num mundo muito acelerado, então a gente faz a foto e edita no celular e já sobe no Instagram e já espera a curtida, né? A gente até já falamos sobre isso nas outras mesas, né? Mas ele tem uma frase que eu acho muito legal, que ele fala que a fotografia, a boa fotografia é aquela que você faz sem pressa, né? Com calma, com planejamento, com estudo, né? Então a gente percebe que o trabalho que vocês fazem é isso, né? Vocês estudam antes, vocês trabalham, muito antes de realmente fazer o clique, né? O clique acho que é um presente que vem depois de todo esse trabalho que vocês têm de concretização, concretização de todo esse trabalho. Então, essa frase é bem bacana do Araquém, que é um cara, né, tem 50 anos de fotografia, né, de natureza, enfim. Eu gosto bastante dele, não sei vocês como fotógrafos de natureza, mas eu gosto bastante do trabalho dele. Acho que é aquela ideia de se conectar mesmo com o ambiente que você está. Não é simplesmente estar ali, vou fotografar uma mosca. Mas é se conectar com a natureza, é sentir aquela energia. Você tá junto, fazer parte daquilo. Às vezes você nem faz o clique, é se conectar. Isso. Eu acho que isso é a fotografia em si, né? A gente está falando de natureza aqui, mas a gente já falou de muitas outras mesas, algumas pessoas puderam participar das outras. A gente sempre fala um pouco disso, né? Fotografia não é só ir lá e fazer a foto, né? Fotografia é sentir, é sentimento, é conhecer. No caso, você fala que não gosta de fotografar pessoas, né? Não é que eu não gosto, não sei, né? Mas quando a gente fotografa pessoas, a gente conversa com a pessoa, a gente conhece a pessoa, né? Conhece as histórias dessa pessoa, e aí depois a gente faz o clique, né? Muitas vezes nem faz o clique, mas enfim. Acho que é isso. E, Guilherme, hoje em dia, a tecnologia ela ajuda muito, né? Então, muitas vezes, eu nunca fui no lugar, mas eu já sei quais são as fotos que existem dali, né? As mais comuns, porque também... eu procuro sempre a exclusividade. Então, eu não posso viajar tão longe e chegar lá e fazer a foto que todo mundo faz, né? Então, às vezes, sem nunca estar no lugar, você praticamente conhece o lugar. Você já viu as fotos que foram feitas, você sabe quais são as trilhas que você tem que fazer, o caminho que você vai percorrer. E, muitas vezes, até o desenho da imagem, a composição da imagem que você vai querer fazer, eu saio da minha casa com um caderninho já com alguns rabiscos da imagem que eu estou procurando. Você citou a respeito de tecnologia, né? Voltando para o mundo macro, hoje com o celular, com alguns acessóriozinhos, vocês conseguem fazer macros incríveis.
É impressionante o que a tecnologia pôde proporcionar para o público comum hoje também, que às vezes a gente olha, putz, olha uma macrofotografia, uma fotografia de ave, uma paisagem, poxa, eu nunca vou ter acesso a isso. Você tem o acesso nas suas mãos. Basta saber usar. O equipamento fotográfico em si é caro? É. Mas, como o Felipe falou, hoje a tecnologia está propondo um avanço muito legal. Os celulares, às vezes, sem acessório nenhum, conseguem fazer fotografias fantásticas. É um bom caminho para se começar. Hoje ninguém pode dizer que não consegue, ou não pode, ou não tem como. Pode sim. É uma boa porta de entrada. Assim eu acho. Show de bola. Vamos lá, Magnão. Estou brigando com o Pedro aqui já. Ele já está perto. Acho que vocês responderam agora. É melhor estar em natureza ou fotografar natureza? Estar. A fotografia é só a cerejinha do bolo. O bom é estar lá. Muitas vezes você só... eu acho que isso é importante, né? Muito fotógrafo de natureza, eu vejo, às vezes eu vou com pessoas fotografando e é comum as pessoas chegarem no lugar já com a máquina nos olhos, às vezes, e sair clicando um monte de coisa. Eu não aconselho isso. Eu acho é importante você chegar, você sentar ali, olhar ao seu redor, respirar, e às vezes aquilo é tão bom que você vai... Vale mais a pena do que o registro. Se não tiver o pôr do sol ali que vai te exigir, você vai ficar desfrutando aquilo primeiro. Exatamente. Eu acho que isso é um pouco do que a observação de aves, né? Como é o termo em... Em inglês é birdwatching, mas é observação de aves. Eu acho que é isso, né? Porque o observador de ave, ele, na verdade, ele vai lá justamente para isso, né? Para contemplar aquela natureza ali, né? Foi como a gente indicou, né, para as pessoas que participaram do workshop que a gente fez em Salesópolis. A gente tinha um comedouro, né? As aves iam lá nas frutinhas, só que eu falei para o pessoal, sentem primeiro, se aloquem primeiro, observem, vejam qual que é o comportamento delas, né? Depois você fotografa, porque se você ficar direto lá, você pode perder. Você não vai saber o que ela vai fazer, se ela vai pousar aqui, se ela vai pousar ali, se ela vai direto, se ela vai cantar. Então, você tem que observar primeiro. Aí, nessa observação, você vai estar contemplando já, né? Primeiro, parabéns. Eu sempre tive um preconceito com fotografia de natureza. Não, verdade. É documental. Não, verdade, é documental. Não, é que, eu não sei. Eu não sou de uma escola de natureza. Sou de uma escola diferente, de rua, de outra história. Mas, não sei, eu fiz questão de sentar aqui nessa mesa. Acho que é a primeira mesa nesse festival que eu sentei e assisti. Porque é um negócio completamente diferente de tudo que eu já fiz em toda a minha vida. E... Faltou você lá no workshop. Então, não, mas eu ia, é verdade. Eu tentei, mas não mas eu queria levar, muito. E eu queria só fazer algumas observações rápidas, assim. Vocês andam, né? Vocês caminham, vocês olham, né? A gente que está na rua, a gente é mais fácil de enxergar, porque as pessoas andam, né? Eu queria que vocês me falassem um pouco desse treinamento do olhar de vocês. Tipo, eu conheço um pouco mais do trabalho do Riente, de vocês estou conhecendo há pouco tempo, e é uma coisa assim, tipo, que eu olho e falo, puta que pariu, jamais eu olharia isso, sabe? Eu não sei se é por causa da formação, mas vocês não têm esse tipo de formação acadêmica, né? Não sei se não sei. Queria que vocês falassem um pouco dessa percepção de como é o olhar, né? De como vocês treinam o olhar de vocês para perceberem a natureza no dia a dia, que nem no jardim ou numa viagem. Como é que é esse olhar? Como é que vocês buscam esse olhar? Viva a fotografia de natureza. Vou pegar um gancho aí de uma coisa que você falou sobre formação. Eu tenho formação, sim, né? Eu sou formado... Quando você viaja, você está fora, não existe esse negócio de ser fotógrafo por ser fotógrafo. Todo mundo fez uma faculdade, uma universidade, e as pessoas te perguntam, você é formado aonde? Né? E é uma das coisas que eu acho que é uma sugestão até que eu deixo. Ontem eu esperava alguém tocar nesse assunto, mas o Brasil, nem a profissão de fotógrafo ainda é regularizada, né? Então, acho que é uma das coisas... Ontem se falou muito de lutas, de causas, né? Eu acho que essa é a primeira causa que todos nós temos que nos engajar, em regularizar a nossa profissão. E sobre o olhar, eu acho que é um pouco disso que o Felipe falou.
você começa a viver aquilo, né? Eu começo a sonhar com aquele lugar já quando eu estou planejando a minha viagem. E quando você chega no lugar, é uma outra surpresa, e eu acho que é o ar que você respira do lugar. Você vai respirando, respirando, e você sempre tem que procurar algo diferente. Eu tive uma professora que ela dizia para mim, eu tinha aula com ela toda semana, você tem que me trazer uma imagem que eu nunca tenha visto e que seja difícil de alguém copiar. Não, essa é o tipo de fotografia que a maior lição que eu tive, acho, na área de fotografia. Então é isso que eu tento fazer hoje. As fotos, por exemplo, tem uma foto ali das árvores, né, da Kiver Trees. Essas árvores existem somente naquele lugar ali na Namíbia e no norte da África do Sul. E é uma área com o tamanho de um campo de futebol. Só existe ali essa espécie. E eu estava ali com umas 14 pessoas. E só tem aquilo. E eu tinha que fazer. A minha briga, né, comigo mesmo é fazer a foto que ninguém tenha feito ali, mesmo durante aquelas 14 pessoas, e depois eu vou olhar na internet, toda a internet que nunca ninguém tenha feito. Então, essa acho que é a melhor lição para o desenvolvimento do olhar, para você ter um olhar único, né, para que a sua foto seja única. Aí entra aquela frase do David Jones, né, que ele fala, da National, né? Transformar o ordinário em extraordinário. Todo mundo faz aquela foto daquele jeito, mas é um olhar... De que forma eu posso olhar diferente para aquele mesmo assunto? Aí eu já até, respondendo com relação ao olhar, vamos supor, eu vou fotografar uma libélula. Todo mundo, o zoião da libélula. Mas é sentar, olhar e perceber o comportamento daquele bicho. Seja ele um inseto, seja um anfíbio, seja uma flor. Todo mundo vê uma florzinha, vê lá, linda, pá, vê a florzinha. É olhar em redor, procurar outros ângulos, tentar extrair o melhor daquilo. Mostrar toda a grandeza de um... O pessoal, isso é mato. Não é só mato. Ele tem uma importância, ele está ali porque ele tem alguma importância ali. Mas a questão do olhar é perceber. Fotógrafo de natureza é paciência. É olhar, tentar ver em outros ângulos, de que forma aquela espécie ou aquele ambiente pode ser melhor retratado. A questão é paciência mesmo. E como você falou, né? A gente não tem uma formação de jornalista ou fotográfica, não sei, né? Eu não fiz curso de fotografia. São mais fotógrafos que nós todos juntos aqui. Mas você tem que muitas vezes pensar na composição também, tá lá na regrinha dos terços, né? Que quem é fotógrafo conhece. Você tem que inserir isso, tem que pensar nela antes do clique. Talvez isso que ele falou, só para completar aqui, porque tá legal. Talvez isso que ele falou de rodar, de perceber ao lado, isso talvez seja um dos grandes aprendizados que eu trago, assim, tipo, para mim a fotografia, né? Às vezes a gente fica ali só parado, eu faço muito protesto, muitas essas coisas assim, então às vezes a gente fica muito ali no front, esperando a bomba, vendo o que está acontecendo. Mas, às vezes, aos lados, eu acho que isso a natureza pode trazer muito, né, para essa coisa de fotografia. Eu não sei, porque eu nunca caminhei com vocês, mas eu faço questão de um dia ir. Às vezes você está olhando, mas, às vezes, tem uma outra árvore ali, uma borboleta ali. Às vezes, você não tem essa percepção 360, né, de ver tudo. Eu acho que isso é fundamental também. A gente fotografa com um olho no visor e o outro está meio assim, ó, olhando tudo aqui. Então, o ouvido, principalmente para a gente que é de ave, né, tem que estar ouvindo tudo. A parte de macro, você tem que olhar. Porque você está caminhando lá, às vezes você está tentando achar uma ave, mas você achou uma aranha escondida ali, se você tiver o equipamento, você faz. Então, é mais o olhar. Costumo dizer que os caras vão olhando para cima ou para baixo. Não, isso que você disse, sem nunca ter ido, é exatamente isso que acontece. Normalmente, é essa foto que você vira. Normalmente não é para o lado, no caso da natureza é para trás. Às vezes está todo mundo olhando o pôr do sol lá, você olha para trás, do lado de trás está tudo cor-de-rosa, e é essa foto que acaba sendo exclusiva. Normalmente a gente anda, como eu fotografo com o grupo normalmente, então tem mais de uma pessoa. Às vezes você deixa o grupinho andar mais um pouquinho para você fazer alguma coisa diferente, né? Depois você, pessoal, vem cá, você quer estar aqui de novo, mas você tem que deixar o pessoal ir para frente para você ter essa
noção. Posso pegar o gancho de vocês? Só comentar, contar um pouquinho de história também. Eu sou esposa do João Paulo. Antes de namorar e casar com ele, eu tinha o olhar mais como o seu, do urbano, porque eu ia muito para São Paulo e tal. E depois que eu comecei a andar com eles, mudou muito. Eu sou uma pessoa bastante ansiosa também, até um pouco insegura. E andar no meio da natureza me ajudou muito nesse sentido. Eu ia falar isso. Se você for, você vai ver a diferença. Pedro, tá precisando. Por quê? Há poucos dias atrás, a gente anda muito de carro para facilitar, né? Então, assim, depois que a gente compra um carro, a gente vai para todo lugar de carro. Facilita muito a minha vida, até porque eu sou professora e também ando com muito peso, então facilita. Eu faço o percurso do meu trabalho para casa em 5 minutos. E a gente ficou sem carro uma semana. Primeiro, eu fiquei muito nervosa, porque ia atrasar muito a minha vida. Percurso de 5 minutos, eu tinha que acordar quase 1h30 antes para chegar no serviço. E aí estou lá no terminal Estudantes, sentado no ponto de ônibus, esperando o ônibus que vinha, sei lá, de 30 em 30 minutos, e já estava aqui nervosa, porque eu já estava com um monte de coisa atrasada. E ele estava comigo nesse dia, a gente sentadinho ali no ponto, esperando, o ônibus não chegava, e aí eu vi umas árvorezinhas assim na frente, secas, né? E ele olhando no celular. Aí eu falei assim, opa, tem um passarinho colorido ali. Ele falou, aonde? Aí comecei a mostrar e tal. Aí eu falando, né, mais ou menos a cor, onde estava, no galho, geografia de direção também sou muito ruim, mas estava tentando fazer ele enxergar. Aí ele falou, nossa, é um príncipe. Não, eu falei que era um tchê, né? Um tchê sangue. Porque ele é vermelho, para mim todo mundo que é vermelho é o tchê sangue, né? Aí ele falou assim, não, é o príncipe. Aí ele começou a me dar uma aula sobre a avezinha, que é uma ave migratória, né, que ela, de tempos em tempos ela aparece na região e tal. Então, assim, eu mudei muito o meu olhar. Antigamente, eu ficava muito focada no meu objetivo, que era chegar em casa e fazer o que eu tinha que fazer. Agora, não, eu começo a olhar mais para os lados e observar que tem muita coisa. Às vezes, estou na faculdade andando, aí passa um sabiá, que todo mundo acha comum. Para mim, ele é fantástico, gordinho, né? Pulando com aquelas perninhas sequinhas. E aí eu comecei a observar a natureza por conta deles também. E aprendo muito. Agora, antigamente, sapo para mim era um bicho feio. Agora acho lindo, por causa das fotos do Riente. A gente aprende muito. Então, vem andar com a gente, que você vai aprender bastante a olhar também. Então, por que não tem uma lente de macro para macro? Porque todas que eu vi era feita tipo gambiarra. Olha, Guilherme, eu vou te falar um negócio. Não, lente não, é flash. A flash para macro? Flash. Não, tem. Flashes especiais, sim. Mas, cara, eu costumo falar para todo mundo que macrofotografia é o único tipo de fotografia que mais tem gambiarra, cara. Eu vi a sua, eu vi do Regalado. É gambiarra. Nós somos tudo gambiarreiro. É para estudar a luz, você tem que tentar achar uma luz que incida no objeto fotografado adequada, que você queira, né? Então, por isso que tem muita gambiarra, mas tem os flashes dedicados. Tem flash que vai na frente da lente para ajudar nessa luz. Mas, geralmente, como é mais barato, a gente põe uma tampa de sorvete na frente ali da lente, tá tudo certo, cara. Dá um resultado bem legal. Folha é que, de assim, sulfite. claro, folha de sulfite... TNT, qualquer coisa que vai para quê? Por que a gente faz isso? Para a gente deixar aquela luz mais suave. Até copinho de café em cima do flash serve. Claro que a gente costuma dizer, isso aprendi com o Rubens, né? Tem o segundo clique. Toda fotografia ela vai ter que editar um pouco. Então vem uma edição depois. Mas a luz a gente trabalha antes. Então tem os flashes próprios, né? Que são mais caros. Aí quem não tem grana, gambiarra. Vai na gambiarra mesmo. E dá super certo. E o brasileiro é bom nisso. O brasileiro é ótimo com gambiarra. Tem que ter estudado. Tanto para você ter uma ideia, que tem uns caras lá na Ásia, os caras põem um difusor tão grande que eles cobrem o inseto por trás com o difusor e vira uma luz maravilhosa. Como é que os caras fez isso? Os caras estão atrás do difusor. Cadê o fotógrafo? Atrás do difusor. Tá aí. Quase Praticamente igual um estúdio, né? Os caras montam um mini estúdio. É bem legal. Eu acho que isso tem um pouco a ver também com o que o Emerson falou, né? De você tentar fazer uma foto diferente, uma foto que talvez as outras pessoas não tenham feito. O fotógrafo ele trabalha com a luz, né? Na verdade, a luz Sem a luz é a matéria-prima, vida né? da fotografia. Sem a luz a gente não teria fotografia, né? E eu acho que talvez essas gambiarras elas de repente são estudos de luz em que esse fotógrafo de repente quer desenvolver, né? Porque eu sou leigo nessa questão da fotografia macro. O pouco que eu sei é o que eu aprendo com o Riente.
Mas, assim, pesquisando alguns fotógrafos, a gente percebe mesmo que os caras fazem umas gambiarras, assim, fantásticas, né? Cada um usa o seu estilo ali e tal. E eu acho que isso faz com que cada um tenha uma luz diferente, né? Eu acho isso bacana. É legal que exista equipamento específico e tal, mas, pô, se todo mundo usar o mesmo equipamento, a mesma luz... Às vezes o equipamento específico acaba não vai sendo a mesma atender aquilo que foto, você quer. né, cara? Então, acho que isso faz uma diferença, eu acho. Eu acho que o fotógrafo de macro tem essas gambiarras da luz. O fotógrafo de natureza, para quem nunca viu, é o tripé. O tripé parece o bate-cinto. Cada um tem o seu estilo e cada um guarda as suas coisinhas no tripé. Tudo filtro, Tudo ali. Tudo ali. Disparador, tudo vai guardadinho no tripé. Pelo que eu percebo, a fotografia de natureza ela é vista com outros olhos pelas pessoas, um certo tipo, um preconceito. E eu gostaria de saber, primeiro, como vocês lidam com isso e como vocês acham que com o trabalho de vocês possam mudar esse ponto de vista das pessoas. As meninas não estão aqui hoje. Hoje era minha hora agora. Você está coberto de razão. Assim, eu quando comecei a estudar fotografia digital, né, porque eu vim do analógico também, eu sofri demais aqui no Brasil, porque todo mundo dizia que as fotos não eram boas. O cara me mostrava uma foto. Olha essa foto que linda! Pô, uma cidade, uma calçada, uma sombra. Eu falava, gente do céu, eu tenho que estudar muito, porque isso, para mim, não é bonito. E aquilo não era bonito para mim. E eu só fui descobrir... Eu não sei, hoje, para mim, eu interpreto dessa forma. A escola... Aí, todo mundo pode me contestar, mas a escola brasileira de fotografia ela veio muito da escola europeia, né? Cartier-Bresson, que é muito fotografia urbana, de rua, pessoas, fotojornalismo, né? E quando eu fui morar no Canadá, eu me descobri. Eu falei, pô, agora encontrei minha turma aqui, porque eles amam a fotografia de paisagem, de natureza. Estados Unidos também eles amam. Então eu cheguei a ver, assim, aquilo para mim foi o máximo, né? Eu cheguei tinha um amigo, fiz uma amizade com um arquiteto e o cara me falava, olha, aqui as pessoas compram a foto e mandam eu decorar o ambiente dele, da casa dele, em função da fotografia que ele comprou. Então, a fotografia de natureza é super valorizada, né? Tanto animais, em geral, né? Não só paisagem, animais, eles valorizam muito isso daí lá. Então, eu acho que tem um pouco isso a ver com a cultura, né? O brasileiro veio com essa Dom Pedro II, né, que trouxe a primeira máquina fotográfica. Tudo isso veio da Europa. E eu acho que o brasileiro agora, acho que é parte do nosso trabalho, a nossa missão é levar. É por isso que eu tento fazer a foto mais bonita possível, cada uma que eu faço, que é para ver se as pessoas se encantem e comecem a apreciar a fotografia de natureza. Eu espero que hoje eu tenha convertido pelo menos o Pedro aqui, né? A minha visão é que o brasileiro precisa melhorar mesmo a cultura, né? O brasileiro não tem, a grande maioria, é lógico, né? Não tem o hábito de leitura, de comprar livro, de frequentar a biblioteca. E vender fotografia, então, principalmente de natureza, aqui no Brasil, é um negócio de louco, é muito difícil. Eu sou rato de biblioteca e de qualquer tipo de livro. E, ultimamente, eu tenho comprado muitos livros de natureza, né? Livros de aves, livros de insetos. E a minha meta era, né, fazer uma coleção. Eu tenho já o material para fazer um livro, só que você fica pensando, o investimento no Brasil é um investimento muito caro, você editar e publicar um livro, né? E você não vai ter retorno. Você vai ter um retorno daqui a 50 anos, se você conseguir vender todos os livros. É muito difícil. Eu conheci um rapaz, tem o Araquém Alcântara também, que ele faz os livros dele e vende muito, só que ele não é só natureza, ele tem outros olhares, né? Como o Sebastião Salgado. Tem até esqueci o nome dele, caramba. Alguém pode me ajudar aí? O Edson Endrigo. O Edson Endrigo é um rapaz, um fotógrafo brasileiro, que acho que ele tem uns
16 livros lançados aqui no Brasil, e eu conversei bastante com ele sobre isso. Ele falou que a maior dificuldade é essa. Você faz o investimento, é um investimento muito alto para você imprimir, fazer a impressão e tiragem dos livros, e você não vai ter o retorno. O brasileiro não tem o costume de ter obras artísticas. É para comprar um livro 50 Tons de Cinza, o brasileiro compra, né? A Guerra do Trono, compra. Cabana, compra. Um livro mais artístico, um livro de natureza, um livro de fotografia só, né? É muito difícil. Então, para mim, se eu conseguisse atingir o público, a população, mudar esse olhar, seria muito interessante. E tentar procurar uma publicação mais barata, né? Mais acessível a todo mundo, porque não são livros baratos. Eu não digo nem tanto um preconceito com relação à fotografia de natureza, é mais questão cultural mesmo, né? Do brasileiro não consumir esse tipo de material. Os caras fazem fotos lindas de paisagem, aves super coloridas. Agora imagine perereca e inseto, cara. Cobra. Minha mãe, uma vez a gente tinha participado, eu e o João, de uma exposição, minha parte era só de serpentes e anfíbios. Minha mãe, nossa, deixa eu colocar na minha sala. Eu falei, mãe, a senhora quer colocar uma cobra na sala? Imagine suas visitas. Mas, assim, é mais questão cultural mesmo, de se inserir. E esse momento aqui, de um festival no Alto Tietê, trazendo para o público comum as nossas imagens expostas, isso já é um grande começo. Se a gente não consegue agora, com um livro, alcançar a casa do público, a gente consegue alcançar nesses momentos, expondo as nossas fotos. O público vai começando a ganhar cultura de não só a fotografia de natureza, mas a fotografia de rua também. É muito importante esse tipo de evento. E de extrema importância. E eu também tenho uma outra abordagem que também, já por ser professor, é dar palestra, dar um workshop e trazer o público para perto, trazer para aquela vivência, fazer com que eles apreciem aquele tipo de material. Aí, consequentemente, claro que isso é um serviço, é um trabalho de formiguinha, né? É um passo de cada vez. Aí, com certeza, acho que a gente vai alcançar bons frutos com relação a isso. Então, nós trabalhamos com vídeo. Então, hoje, a gente tem algumas experiências com corrida na montanha, mas só que a gente usa o equipamento, o drone. Então, assim, a corrida na montanha com drone, não sei se todos são de Mogi ou daqui da região, a Serra do Itapetí, ela proporciona assim, paisagens pro drone, assim, ainda para a gente que trabalha com drone, uma visão diferenciada e muito bela. Vem a questão da surpresa, né? Imersiva, então, né? Então, até por conta, você vai pegar a Serra da Cabeluda, no Morro da Cabeluda, o Beija-Flor, então são visões que até antes, como vocês mesmo colocaram, eu pesquiso para ver se tem essa imagem. Então, são poucas essas imagens aéreas e próximas, principalmente do ambiente que a gente vive, assim, são basicamente inéditas. E, claro, vem muito daquilo da experiência, eu acho que vocês citaram um pouco, dos outros sentidos. Então, por estar lá, então, não é só a visão, é a audição. Tudo bem que o drone ele faz muito barulho, ele acaba com a audição de tudo, espanta os pássaros, o que, de certa forma, é um pouco legal, porque você vê eles voando em frente, mas essa questão da surpresa. Você chegar no ambiente de você ver, observar e conseguir, no caso de vocês, através de uma foto, a surpresa daquilo que vocês fizeram. Porque, por mais que seja legal estar no ambiente, é principalmente a questão da arte que vocês proporcionaram. Então, já que eu ia falar da publicação de vocês, para onde vocês publicam, por mais essa dificuldade, a questão da surpresa daquilo através da arte de vocês. Como funciona? Ultimamente eu tenho publicado mais nas mídias sociais, né? Facebook. Até criei um sitezinho, eu preciso publicar ele ainda com mais coisas. Uma qualidade excelente, você pode subir fotos altas lá que não perde qualidade. E o Instagram, no meu caso, eu invisto bastante no Instagram. Então, lá eu conheço muitas pessoas e as pessoas me conhecem também. Então, por enquanto, é mais isso. E tem as exposições. A gente anda fazendo muitas exposições, muitas. Esse ano, acho que a gente fez o quê? Umas 4? Umas 4. Em um ano, é muita coisa. Não, então, a surpresa é magnífica. Principalmente quando a gente vai para um local
a gente espera, a gente planejou fotografar certa espécie ou alguma paisagem, e acontece um evento diferente, sei lá, se o Emerson pega uma aurora boreal lá na África, imagina, né? E se depara com uma espécie que às vezes não tem um registro. É o primeiro registro da espécie ali, você consegue qualquer registro dele. Isso é muito gratificante também. Essa acho que é a surpresa melhor. É lógico que quando você vai lá, eu vou fotografar o tucano, o bicho pousa, faz a pose, você enquadra ele direitinho e faz a foto, é muito bom. Mas encontrar uma coisa inesperada também é melhor ainda. Acho que minha maior surpresa é quando eu estou fotografando qualquer assunto e aparece uma cobra, né? Nossa, é uma surpresa incrível. Vamos acampar. Mas assim, com relação, é igual o João, né? As mídias sociais, elas estão aí, ajudam demais. Esses sites de fotografia 500 pixels, o Instagram, o Facebook, né? A gente briga um pouco com o Facebook, que a gente põe a imagem lá e ele acaba com a nossa imagem, né? Mas, de qualquer forma, é um meio de estar fomentando a fotografia de natureza. Agora, teve um caso recente, a gente foi fazer uma intervenção numa gruta lá na Serra do Itapetí, a Gruta Santa Terezinha, que teve um problema lá com a onça, e o veterinário, né, da zoonose de Mogi, o Jefferson, convidou o grupo, né, para a gente fazer uma intervenção de limpeza e tal. A maior surpresa nossa é chegar numa gruta. Nossa, tinha garrafa, fio, pichado. É a surpresa desagradável, né? A gente primeiro teve uma surpresa desagradável de ver um ambiente totalmente degradado, uma gruta muito bonitinha. Mas ainda naquele ambiente ali, a gente achou um crustáceo de caverna, assim, provavelmente, com certeza, ameaçadíssimo de extinção. A gente só tem 4 espécies no estado de São Paulo. Estava lá, um grupinho, de repente apareceu um grupinho de morcego aqui. Essa surpresa, quando a gente vai vou fotografar uma planta ali, é o redor. O redor é uma eterna surpresa. No jardim, vou fotografar, tem uma mosca ali, de repente aparece uma libélula atrás de você. Ou uma flor que está brotando. Tudo na natureza, tudo é uma surpresa. Tudo é uma surpresa. Bom, com relação à publicação, as redes sociais, aí pegando a questão da pergunta anterior, quer dizer, eu vivo de vender imagens, né? A fotografia, para mim, é um detalhe, ela só existe no papel. Para mim, eu gosto de tê-la impressa. E então, portanto, eu vendo minhas imagens. E odeio o Facebook, porque distorce, né? E aí, quando eu fui procurar várias galerias aqui, né? Ontem até as meninas estavam aqui, e eu ia até falar isso, que quase a grande maioria das pessoas com quem eu conversei nas galerias eram mulheres, né? E eu visitei umas 30 galerias aqui no Brasil. Uma quis ver o meu trabalho, né? E hoje eu sou representado por uma galeria em Nova York. Eles me procuraram, eles viram o meu trabalho e eles me representam hoje lá. Então, é a questão do preconceito aí da fotografia de natureza no Brasil. E concordo com o João, é uma pena que o brasileiro... Eu acho que não é só uma questão de consumir livros de arte, eu acho que começa no hábito, né? Eu acho que a gente tem uma região aqui fantástica, que as pessoas, no domingo, deveriam ficar assim, excitadas. Está chegando o domingo, eu vou fazer uma caminhada na serra. Isso não existe aqui, né? Então, eu acho que o hábito é que vai começar a levar as pessoas para a natureza, que vai fazer com que as pessoas consumam imagens da natureza. Aqui na região, as pessoas vêm de fora para fazer isso que o Emerson falou, fazer caminhada, essas coisas. Exatamente. Hoje, por incrível que pareça, parece piada, mas no estado de São Paulo nós temos várias unidades de conservação. O fotógrafo ele é impedido de fotografar dentro da unidade de conservação. Aqui no parques, é incrível. Aqui no Brasil você tem que pagar para fotografar esses lugares, né? Sendo que você vai para fora. A gente faz a divulgação do lugar e eles restringem. A gente tem esse problema ainda com essas leis que impedem o fotógrafo de fotografar, né? E principalmente dentro de unidades de conservação. O público comum não consegue acessar diversas áreas, obviamente, porque por um monte de fatores ambientais. Mas se você não mostra, se você não dá acesso, como é que a gente conserva sem mostrar? Se você não conhece, você não conserva, né? Você não tem aquele carinho, né? Aquele cuidado. Então, precisa conhecer. Esse acho que é a máxima nossa. Mostrar para a população para poder conservar.
Eu tive recentemente na Namíbia, né, que é uma das fotos que tem ali, 2 fotos que eu tenho ali. E hoje, quase 50% do turismo da Namíbia é fotográfico. As pessoas vão para lá para fotografar. Comenta sobre a foto dos leões. Isso é fantástico o que ele faz. Eu sempre estou nos lugares e você sempre tem animais também. Que eu não publico. Meu especializei, quer dizer, meu foco é a natureza, mas eu faço foto, inclusive, de pessoas também. E eu tive na África e eu tive a sorte de estar num parque lá e eu consegui fotografar os leões brancos. Não sei se vocês já viram um leão branco, né? E vê-lo ao vivo, né? Assim, ficar 10, 15 metros dele é uma coisa. Você falou de emoção, de surpresa, é algo assim indescritível. E eu fotografei os leões. Eu tive a sorte de fotografar o pai, a mãe, a filha e o filhotinho. São 4 fotos que eu tenho. Depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar. E eu vendo essas fotos hoje, e toda a receita que eu tenho com essas fotos, 100% da receita, porque, como eu falei, meu foco é a natureza. Então, eu dou para uma organização, uma ONG, que cuida desses leões. Para vocês terem uma ideia, hoje, no mundo, incluindo os zoológicos e tudo, existem 30 leões brancos. E eles morrem porque eles não conseguem caçar. Então, hoje, não tem mais condição de sobreviver livre na natureza. Eles precisam dessa ONG e eu vendo essas fotos hoje para arrecadar dinheiro e doar para eles. Acho que, assim, você fala muito de fora. Eu acho que fora eles se conhecem muito porque eles não têm tanto, igual tem aqui. Entendeu? Aqui a gente tem muita natureza. E não dá valor, E não dá valor porque a gente tem do nosso lado. Então, por isso que lá fora eles querem expor nas casas e nas paredes. É a minha opinião, tá? Só para relatar isso. Não, concordo com você, é um fato. Por isso você fala muito de fora, porque você tem um reconhecimento lá fora. Eu acho que é isso. Acho que é muito que lá não tem tanta... Existem... É isso que o Felipe falou também aqui no Brasil. Muitos lugares que eu tentei fotografar, você tem que pagar, né? Você corre o risco de ser assaltado. Né? Outro dia, eu estava num final de semana querendo fazer a foto de um prédio em frente ao Shopping Morumbi, ali em São Paulo. O segurança saiu do prédio e falou: você não pode fotografar aqui. Eu falei: mas como não posso? Ele falou: não pode fazer a foto do prédio. Aí eu falei: não, amigo, você está enganado. Isso aqui é um prédio, uma vista pública, eu posso fotografar. Aí foi aquela confusão, quer dizer, acabou a vontade de fotografar. Ali você já não tem mais a emoção para sair na foto. E aí, por incrível que pareça, só para terminar a história para você, quer dizer, veio o chefe da segurança, falou: não, desculpa, não, ele é novo, tal, não, você pode fotografar assim, mas não da calçada que você está. Você tem que atravessar a rua. Então, essas coisas que, vou ser bem sincero, desanima você fotografar no Brasil, né? Principalmente a insegurança. Eu, por exemplo, vou fotografar agora em setembro um lugar aqui no Brasil, chama Serra do Amolar. Alguém conhece? Serra do Amolar? Nunca ninguém, né? Fica na divisa do Brasil com a Bolívia. Que aí, nesses lugares, a onça não vai roubar sua máquina, né? A piranha não vai querer cobrar para fazer a foto. Então, nesses lugares, a gente consegue fotografar tranquilo, porque é necessário a emoção, né? Você tem que ter aquele sentimento. Se não tiver, a foto não sai. Você tem que ter aquele prazer. Mas eu concordo plenamente com você. A gente tem demais e a gente não valoriza. Só para exemplificar na prática, é isso que você falou, de cada uma foto que eu vendo no Brasil, eu vendo 4 fotos para fora, do Brasil. Essa foto de Capitólio, por exemplo, já vendi para pessoas do Japão, da Suíça, de Singapura, porque eles adoram esse nosso colorido. E a gente não valoriza isso. Só para mostrar para você também que, como ele falou, o Brasil é complicado. Eu não sou fotógrafo profissional, né? Eu sou considerado um fotógrafo amador, porque eu tenho uma outra profissão. E se eu chego com o meu equipamento na maioria dos parques de conservação do Brasil, é um equipamento grande. É um equipamento grande. O guarda da reserva, né, do parque, ele chega em mim: você não pode entrar, você pode entrar, você não pode fotografar com seu equipamento.
Se você tiver uma câmera menorzinha, você pode fotografar. A sua grande, não. Então, já começa por aí. Eles insistem muito que você tem que fazer fotografia para você. A minha fotografia é para mim, mas é para mostrar para vocês. Eu não ganho dinheiro com isso, então eu não sou profissional também. Eles falam que não pode fazer a fotografia comercial, né? Você não pode ir lá fazer uma modelo e mostrar que o parque, né, recebe esse tipo de propaganda. Então, eles não aceitam. Em vez de eles trabalharem, fazerem uma receita com isso, de quem realmente ganha dinheiro com isso, não. Eles barram quem tem um equipamento grande. Só uma curiosidade com os animais aí, porque isso ainda não... O Guilherme ainda não tira bastante foto, né? Ele é muito paisagem. Não desenvolvi esse... Ele é muito paisagem ainda, mas esses animais... O seu clique, você fala, ele é único ou ele tem tipo milhares de cliques para você conseguir aquela foto, como vocês expuseram aqui? São vários cliques. Ou sorte. Só fazer um comentário. Eu assisti essa semana, acho que umas 2 semanas atrás, no Arte 1, uma entrevista até bem legal. O Arte 1, né, tem várias entrevistas com fotógrafos, bem interessante. E era uma com o Araquém Alcântara. E ele conta a história da onça, a primeira onça que ele fotografou, né? Hoje eu acho que ele trabalha com um projeto de onças, né? Enfim. Sim, no Pantanal. E ele fala que ele ficou 2 dias, 3 dias, no terceiro dia, né? Lógico, todo o planejamento que o Emerson falou, que os meninos falaram, e ele fica 3 dias num lugar para fotografar essa onça e ele só consegue fotografar no último momento antes de ir embora. E nem sempre, né? Dá certo, às vezes. E era filme nessa época, então ele fez 2 cliques, né? E ele comenta também nesse vídeo que, se fosse hoje, com a 1DX, sei lá, que ele usa, ele faria milhares de cliques. Essa é uma frase dele. Achei só interessante que a pergunta me lembrou essa ideia, né? Hoje a gente tem essa facilidade de você ter um cartão de memória, você ter lá 2.000 fotos disponíveis, 3.000 fotos disponíveis. Então, embora tenha essa facilidade, a gente consiga fazer mais cliques para a gente conseguir, de repente, uma pose legal, um ângulo melhor, a gente também não pode esquecer de ter paciência. Sim. Por mais que a gente tenha lá, às vezes a gente é meio dedo mole, né? Senta o dedo. Mas a gente esquece de pensar um pouco na arte em si. Acho que tem que ter um equilíbrio entre clicar muito e pensar. Então, acho que é melhor pensar antes e ir clicando o necessário. Eu era meio dedo mole, clicava demais, agora estou menos. Quando o pessoal, principalmente o pessoal de aves, né, parece que tem uma metralhadora na mão. Meu Deus, eu clico 2, 3, eu saio. Minha média é 200 cliques por saída, porque eu não clico muito, eu gosto de observar mais do que clicar. Mas com essa facilidade hoje é muito melhor. No meu caso, eu tenho feito muita foto de beija-flor e tenho tentado capturar os beija-flores voando, né? Então você tenta congelar o bichinho ali para ficar o mais bonito possível, né? Pelo menos no meu ponto de vista. E você tem uma técnica para fazer isso. E, às vezes, demora para isso acontecer, porque tem que ter o momento certo, o bichinho tem que estar na pose certa. Você pode cravar até o foco onde ele vai estar, só que ele se movimenta, ele pode ir um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Não dá para negociar com ele, né? Fala, passa aqui nessa... Né? Para no ar aí para mim e com elas abertas, né? Então, eu acho que eu fiz uma foto de beija-flor voando com um clique só que deu certo. O resto foram muitos cliques. Nesse caso é necessário vários cliques. Uma vez, acho que até no workshop, eu enchi um cartão para fazer a foto. Porque o bicho não parava, era muito rápido. Ele era grande, um beija-flor grande, só que ele era muito rápido. Aí eu tive que gastar muita foto, consegui. Deu lá, salvei mais do que uma foto, eu salvei uma dezena de fotos boas. Então, vai dar um trabalho também. Eu acho que, em geral, eles já responderam. Quer dizer, depende muito do objeto que você vai fotografar, né? Se é uma cena, um pôr do sol, é o que o Felipe falou. É mais importante você ficar olhando para a cena do que você ficar com o dedo no botão. E aí você faz poucas fotos mesmo, porque você já sabe a foto que você quer fazer. Mas, se de repente eu estou naquele pôr do sol e passa um gavião voando, eu vou apertar o dedo e não vai sair mais, né? Então, depende muito do objeto que você vai fotografar. Só para complementar, no caso da macrofotografia, que você tem um problema de nitidez e profundidade de campo, você focou no olho do bicho, você clicou, na hora que você vai ver, o foco está no pelo e não no olho. Aí você faz outra. Aí está na antena e não no olho. Aí você vai clicando até se alcançar o olho do bicho.
Quantos são fotógrafos aqui? Levanta a mão quem não é fotógrafo. Então, a profundidade de campo, mas o Luiz sabe, ele levanta a mão, mas ele sabe. A profundidade de campo é quando você tem a máxima sensação de foco e nitidez no bicho. Então, que a foto está nítida. Na macrofotografia é muito difícil, é um campo bem próximo. Às vezes, como o Felipe falou, você foca o bichinho, você espera que esteja ele inteiro nítido, em foco, mas você pega só o olho, então dá muito problema. Então vai mais também de um clique. É isso, na verdade, por característica de proximidade, né? De você estar muito próximo do assunto, né? Dá até para fazer uma brincadeira com a mão, né? Com o dedo, né? Se você tiver com o dedo muito próximo aqui, você perde essa sensação de nitidez, né? Se ele está mais longe, você tem mais nitidez. Então, pelo fato da fotografia macro ter essa característica de ser muito próximo, né? A ideia é essa, você enxergar o objeto pequenininho muito próximo dele, então realmente tem essa dificuldade, né? Gente, tá bem legal, tá bacana, mas a gente vai precisar encerrar, a gente já está estourado, na verdade. Gostaria de agradecer os meus amigos aqui. Eu queria agradecer ao Farofa, né, pela oportunidade, ao Magno que me descobriu, me trouxe para cá, de volta para minha cidade, onde eu nasci, poder falar do meu trabalho, aprender muito sobre a região, conhecer pessoas novas. Então, muito obrigado, Magno. A gente que agradece todo mundo. Muito obrigado. E não vão embora, fiquem aqui, que a gente já vai, só vamos trocar aqui. Vamos emendar uma mesa na outra já. Só vamos trocar aqui os personagens, já vamos entrar com a próxima mesa da... Quero agradecer também muito todo mundo, os familiares, os amigos, principalmente que já conhecem todo esse trabalho, mas estão aqui ouvindo tudo que a gente tem que falar, que eles também vivenciam isso. Obrigado. Só tenho a agradecer. Obrigado mesmo.